Estamos nessa meditação na Palavra de Deus. Espero que você esteja me acompanhando nessa meditação e nós vamos meditar em ordem cronológica. Você vai perceber isso ao longo do estudo e vai ser muito bom, tanto para você como para mim. E essa é a primeira vez que eu leio a Bíblia em ordem cronológica. Para mim está sendo mesmo muito bom e tem edificado minha casa, a minha vida sobre a rocha. Vamos pedir a direção de Deus? Hoje, Josué 11 e 12. Vamos lá? Meu Deus, mais uma vez eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê compreensão. Abre o nosso entendimento para a Tua Palavra. Eu sei que essa pessoa tem tanta coisa que ela precisa. Meu Deus, que como está escrito na Tua Palavra, o que dois ligarem na face da terra será ligado nos céus. Então, que assim seja, ligado nos céus e na terra, e eu determino a bênção sobre a vida destas pessoas. Que assim seja, graças a Deus. Então, o Bispo Macedo começa escrevendo, fez um comentário do capítulo 11, dizendo: a conquista de Canaã. Esse capítulo mostra diversas vitórias de Josué sobre exércitos e reis até a conquista da terra prometida. Foi necessário que o povo cresce, obedecesse e lutasse por alguns anos até tomar posse dessa promessa. Da mesma forma, o Senhor nos deu a fé para confrontar e vencer os problemas, as doenças, as dificuldades e o inferno inteiro que tentar inibir o cumprimento das promessas feitas a nós. Não podemos desanimar diante das lutas. Ao contrário, devemos nos prontificar todos os dias para os novos desafios que virão. O Altíssimo procura pessoas de fé e coragem para fazer parceria e realizar, por meio delas, obras grandiosas. Então, assim como o povo de Israel, ele precisava lutar para conquistar a terra prometida, nós também precisamos lutar para quê? Para conquistar o que está escrito, as promessas de Deus, o que está garantido na sua palavra. Vamos lá, o versículo 1. Sucedeu, pois, depois disto, que ouvindo Jabim, rei de Hazor, enviou mensageiros a Jobade, rei de Madom, e ao rei de Sirom, e ao rei de Asquizaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e nas campinas, para o sul do Quinerete, e nas planícies e nas elevações de Dor do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, ao perizeu, aos jebuseus nas montanhas, e ao eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, esses e todos os seus exércitos, com eles muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Então, na cabeça deles, quanto mais eles ajuntassem recursos, forças para lutar contra Israel, eles teriam mais chances para vencer. Já Israel estava sozinho. Eles só tinham mesmo a Deus e pronto. Ter Deus é ter o suficiente. Então, por mais que o povo de Israel fosse em menor número, eles tinham o Todo-Poderoso lutando do lado deles. Olha o 5. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejar contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretaras e os seus carros queimarás a fogo. Então, eles não deveriam nem sequer confiar ou pegar para eles os carros, Porque quem possuía carros para emparelhar os seus cavalos, então eles tinham mais condições de vencer guerras. Mas Deus falou: vocês não precisam disso. Vocês só precisam ter a mim como Deus para vencer qualquer guerra. O comentário do bispo, do 1 ao 6, não temas. Houve um acordo entre os povos do norte de Canaã contra Israel. Os inimigos, muito superiores numericamente, eram comparados à areia do mar. Suas tropas eram bem aparelhadas e treinadas, de modo que, humanamente falando, era impossível os israelitas vencerem. O mal que trabalha com astúcia e ódio para alcançar vantagem
é capaz de inspirar alianças terríveis. Frequentemente ele trabalha disfarçado ou em oculto a fim de surpreender seu alvo. Somente os que são de Deus podem desfrutar de segurança diante dos perigos causados pelos adversários. A promessa divina de proteção está condicionada à confiança que depositamos na sua palavra. Então, eles tinham que confiar em Deus. Eles poderiam ver o inimigo, a quantidade de inimigos que eles tinham, que eram mais fortes, mas precisavam crer que Deus era suficiente. No 7. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre ele as águas de Merom e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel. E eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. O comentário diz: o Senhor entregou os inimigos nas mãos de Israel, mas isso não lhe deu a regalia de não lutar. Josué e os homens precisaram sair à guerra, pelejar, perseguir, ferir e exterminar os adversários. O Altíssimo não poupa os nascidos de Deus de enfrentarem ameaças, ataques do mal e resistência, mas ao agirem conforme as suas orientações, vence o que é considerado invencível. Se o Todo-Poderoso for seu aliado, você sempre será a maioria, não importa quem e quantos estejam do outro lado. Então, eu acho isso aqui profundamente forte e espiritual, porque Deus estava com eles. Então, significa dizer que você que tem a palavra de Deus, lembra, o Senhor Jesus falou isso, né? Que se nós tivermos a palavra dele em nós, vamos pedir o que quisermos e será feito. Quer dizer, há um poder dentro de nós quando nós guardamos a palavra de Deus. Olha o 9. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. Jarretar é deixar os cavalos inúteis para o uso, né? Eles mesmo, sacrificaram os animais, né? E queimou os carros, quer dizer, Deus ele não queria que eles dependessem de nenhum recurso material deste mundo, que eles dependessem única e exclusivamente de Deus. No 10, e naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos. E a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego e Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades, desde reis e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades, e o gado e os filhos de Israel tomaram para si. Então somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Isso é importante, quer dizer, a obediência ao que Deus havia ordenado, né? O sucesso do que nós estamos fazendo, ele só vem quando há obediência. O 16, assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir até Baal-Gate, no vale do Líbano, até o pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. O comentário daqui diz: por muitos anos os filhos de Israel estiveram em guerra. A terra havia sido dada, mas era necessário que tomassem posse dela. Muitos pensam que as vitórias vêm com facilidade e rapidez. No entanto, elas exigem sacrifício contínuo e perseverança. Somente os fortes e corajosos pagam o preço das conquistas. Os fracos ficam apenas admirando sem conseguir experimentá-las. E aí, seguindo para o 19, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon,
por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, não haveria nenhum acordo com aquelas pessoas, porque se eles fizessem acordo, certamente no futuro, aquelas pessoas seriam um laço para o povo de Israel. Às vezes você não entende por que você está lutando tanto, por que vem determinadas lutas, por que acontece algumas coisas que você fica sem entender do porquê. É porque Deus está permitindo, porque Ele quer te livrar de outra coisa muito maior. Então, não fique reclamando, murmurando. Apenas lute, creia. Deus está no controle de todas as coisas e vai dar tudo certo. No 21, naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou todas essas terras conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Então foi muito tempo, porque nenhuma conquista aconteceu da noite para o dia. Foi uma coisa constante, foi uma guerra constante, mas valeu a pena. Agora Josué 12 diz: estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Então ali é apenas uma lista para que você saiba de todas as conquistas. Todas elas duraram anos. Você vai perceber agora aqui no capítulo 13 de Josué que diz assim: era porém Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou a possuir. O comentário daqui diz assim: a fé não estagnada. Josué já estava idoso, mas ainda havia muitas terras a serem conquistadas. É impossível não sentirmos o impacto dos anos em nosso corpo físico, mas a fé jamais pode definhar. Se Josué ainda tivesse vigor, certamente avançaria mais, pois havia muitíssima terra para ser conquistada. Essa tarefa, porém, ficou a cargo das tribos. Elas deveriam passar a desenvolver a própria fé para tomarem posse dos lugares que lhes pertenciam. Quando vemos a grandiosidade das promessas divinas, percebemos que nada é capaz de esgotá-las, pois são infindáveis. Por isso os servos são sepultados, mas a obra de Deus prossegue por meio de novas gerações. Então, Josué já estava velho, então nesse período, mas ele já não tinha mais forças para sair para uma guerra, né? Ele já estava, de uma certa forma, não estava mais aguentando. É natural, né? Cada um tem uma estrutura. Tem pessoas que chegam na velhice e ainda estão com todo o vigor. Nós vamos ver isso em Caleb, que mesmo com 80 e poucos anos, ele falou: estou pronto para entrar e sair de uma guerra. Josué é diferente, mas cada um tem a sua estrutura. É isso que nós temos que entender. No 2, a terra ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Gessur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus: o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, e o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gate ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Miserefote-Maim, todos os sidônios, eu os lancei de diante dos filhos de Israel. Então somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora essa terra por herança às 9 tribos e a meio tribo de Manassés, com a qual os rubenitas
e os gaditas já receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medaba até Dibom, todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesurreus e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salcá, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Macateus. Antes, Jesur e Macate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então, olha só. Lembra da historinha do prego do diabo? Aquele prego ficava ali, era do diabo, então ele todo dia visitava a casa daquele homem para colocar o chapéu dele. Então essas aqui também, é como se fosse um prego do diabo na casa daqueles que serviam a Deus. Mais tarde, esse povo viria se voltar contra eles. No 14, tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na campina de Bom, e Bamote Baal, Bet Baal Meon, e Ajaza, e Kedimote, Mesaaf, Mefaate, e Kiriataim, e Zibma, e Zerete Zahar no monte do vale, Bet-peor, e Asdod e Pisga, Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, e a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Iu, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Essa foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está em frente a Rabá, e desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debir, e no vale de Bet-Aram e Bet-Ninra e Sucote e Zafon, que ficara no deserto do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quenerate, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança a meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, deu os filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Então, a tribo de Levi tinha como próprio Deus a sua herança. Eles seriam sustentados através das ofertas, dos sacrifícios que as pessoas levariam até ali para sacrificar a Deus, e eles viveriam do que viria do altar. Então, a responsabilidade dessa tribo era maior do que de todas, porque eles tinham que manter a palavra de Deus viva
dentro de cada pessoa, dentro de cada tribo, para que eles se mantessem firmes com Deus. Porque um pequeno desvio de qualquer tribo afetaria eles também. Eles também passariam fome. A gente vai ver isso ao longo da Bíblia acontecendo diversas vezes e Deus chamando a atenção daquele povo. Então, vamos vigiar. Vamos colocar, como diz no Brasil, a nossa barba de molho, né? Se podemos vigiar, vamos vigiar a nós mesmos, não os outros, né? Porque vigiar os outros é fácil. Jesus ensinou que antes de nós olharmos para o defeito dos outros, o erro dos outros, vamos enxergar primeiro o nosso, que talvez o nosso seja até maior do que o deles, tá certo? Que Deus abençoe você, não esqueça de dar o seu gosto, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece e, claro, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, tá bom? Fique bem.